E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar num tema que, nossa, parece coisa de filme, sabe? Hum, Mas que está cada vez mais próximo da realidade. é mesmo. A gente vai se aprofundar no mundo da desextinção. Imaginem só. Ah, Dodôs, aqueles bichinhos, tipo, passeando por aí de boa. sim. Mamutes lanosos caminhando na tundra, gente. Demais. Será que isso é possível, tipo, para valer? Pra ser roteiro de filme, né? Mas a ciência tá avançando rapidinho nessa área. É. E a gente vai desvendar tudo isso com base num artigo super legal do G1. Isso. Ele dá um panorama geral da desextinção e ainda tem opinião de especialista, gente. É isso aí. Antes da gente começar, queria saber de vocês o que vem à cabeça quando a gente fala de desextinção. Boa pergunta. O que vocês esperam? Quais as preocupações? Porque, assim, trazer de volta animais extintos parece incrível. Parece. Mas será que é certo, tipo, eticamente falando? Quais as consequências para o nosso planeta? Para entender melhor essa discussão, a gente precisa começar do básico. O que é, de fato, a desextinção e como ela acontece? Basicamente, a gente está falando de usar técnicas avançadas, tipo a engenharia genética, para recriar espécies que já não existem mais. Engenharia genética. Nossa, parece coisa de outro mundo, mas me explica em português claro como que funciona. Imagina editar o DNA de espécies que existem hoje para elas ficarem parecidas com as que já foram extintas. É como montar um quebra-cabeça genético, sabe? Que? Os cientistas tentam remontar o código genético dos animais extintos usando pedaços de DNA que sobraram e o DNA de espécies parentes. E o artigo do G1 fala de uns projetos bem ambiciosos que estão usando essa técnica. A Colossal Biosciences, por exemplo, quer trazer de volta o mamute lanoso. Nossa, Já pensou? Ver esses gigantes da era glacial andando por aí de novo. ia ser incrível. Como eles querem fazer isso? A ideia é ousada. Eles querem pegar genes do mamute lanoso que eles acharam em DNA preservado e colocar no genoma do elefante asiático, que é o parente mais próximo. A meta é criar um híbrido tipo um elefante com características do mamute, pelos longos, grossos, sabe, preparado para o frio. Híbrido, então não seria um mamute lanoso puro, né? Mas mesmo assim, que legal. É. E que outros projetos tem por aí? Tem a Revive and Restore. Eles estão focados em trazer de volta o pombo passageiro. Uma ave que era super comum na América do Norte, mas sumiu no comecinho do século XX. Caramba. Eles já conseguiram clonar a doninha de patas pretas, que está quase extinta também. Nossa. Isso mostra que essas técnicas têm potencial. E além da engenharia genética, o artigo fala de outra técnica. A reprodução seletiva. Qual a diferença? A reprodução seletiva é mais tradicional, sabe? É tipo cruzar animais com características parecidas com as das espécies extintas. Entendi. É como voltar no tempo, selecionando características ao longo de gerações. O projeto Touros, por exemplo, usa essa técnica para tentar recriar o Orochi, o ancestral do gado que a gente conhece hoje. Que legal! Mas com tantas possibilidades, a desextinção é realmente viável. Quais são os maiores desafios? Um dos maiores é conseguir o genoma completo das espécies extintas. Faz sentido. Muitas vezes, o DNA que a gente encontra está em pedaços, incompleto. Isso dificulta a reconstrução do animal. Ou seja, mesmo com engenharia genética, a gente não teria uma cópia idêntica do animal extinto. Seria tipo um híbrido, como você falou. Isso. E quais outros obstáculos tem? Outro ponto crucial é a adaptação. Imagina um mamute lanoso recriado no Ártico de hoje em dia. O habitat já não é o mesmo de milhares de anos atrás. Será que ele ia sobreviver? Verdade. Essa é uma preocupação que o Joe Bennett, professor de biologia, coloca no artigo do G1. E a diversidade genética também é importante, né? Muito. Criar um único animal ou um grupo pequeno não garante que a espécie vai continuar existindo por muito tempo. Sem dúvida. O Hugh Possingham, especialista em conservação, fala da importância de uma população geneticamente diversa, Sim, para garantir que a espécie seja saudável e resista às mudanças. com certeza. Uma população pequena com pouca variedade genética é muito mais frágil. Doenças, mudanças no ambiente, fica mais difícil de sobreviver. É verdade. São pontos importantes para a gente pensar, né? Trazer de volta o animal extinto não é só apertar um botão. Não mesmo? Tem um monte de desafios científicos e éticos. Sim. Você precisa pensar com cuidado. Yeah. Mas, antes de mergulhar nessa discussão, vamos dar uma respirada, processar tudo isso. Daqui a pouco, a gente volta para a segunda parte da nossa imersão no mundo da desextinção. Combinado. E aí, voltamos para nossa imersão nesse mundo da desextinção, onde a ciência e a ética se misturam num debate super interessante. Pois é. E já que a gente falou dos desafios, vamos dar uma olhada mais de perto nesses projetos, né? Isso. Explorar os objetivos, os métodos,
mais detalhes. Cada um deles tem uma abordagem única para trazer de volta esses animais do passado, né? Com certeza. Ué. A Revive and Restore, por exemplo, eles estão de olho no pombo passageiro. Aham. Uma ave que, tipo, antes era super comum na América do Norte. Formava bandos enormes. Ouvi falar. A meta deles é ambiciosa, viu? É Ah, introduzir essa espécie na natureza entre 2040 e 2050. Nossa, Yeah. é bastante tempo, né? É. Mas imagino que para recuperar uma espécie extinta não deve ser fácil. Não. Como é que você pretende chegar lá? Eles estão usando uma mistura de técnicas genéticas, Ah. incluindo edição de genes, com aquela tecnologia CRISPR, sabe? Sim, A ideia é modificar o DNA dos pombos que a gente tem hoje, certo. para eles ficarem parecidos com os ancestrais. Interessante. É como se fosse uma cirurgia genética para trazer de volta características que se perderam ao longo da evolução, sabe? Que legal. E a Doninha de Patas Pretas, outro projeto deles, como tá indo? A Doninha é um caso curioso, porque a espécie ainda existe, mas está quase desaparecendo. Sei. A baixa diversidade genética torna elas muito frágeis. É. Doenças, mudanças no ambiente, sabe? Uhum. Aí a clonagem entra como uma ferramenta para fortalecer a espécie. E tipo, dar um up genético para aumentar as chances de sobrevivência, né? Exato. E a Colossal Biosciences, aquele plano de ressuscitar o Dodô e o Mamute Lanoso, como eles têm? A Colossal está chamando atenção com essas propostas ambiciosas, né? Para o Dodô, a estratégia deles é usar galinhas como incubadoras para gerar filhotes com DNA do Dodô. Como uma galinha Dodô até chegar no Dodô igualzinho ao original. Que ideia diferente. E por Mamute Lanoso, qual o plano? Lembra que eles têm um prazo, né? 2028? 2028 tá logo ali, eles já conseguiram criar células-tronco de elefante com genes de mamute. Caramba. O próximo passo, e o mais difícil, é juntar essas células com um óvulo de elefante e torcer para dar certo. É como montar um quebra-cabeça gigante, né? É. Juntar peças do passado e do presente para criar um futuro. É. Peludo. E o lobo da Tasmânia é o terceiro animal da lista deles, como eles estão fazendo. Com o lobo da Tasmânia, eles estão usando um parente que ainda existe, o do norte de Cauda Gorda, como base para as edições genéticas. Ah, entendi. Querem transformar as células do Donarto em células do lobo, reprogramando o DNA. Eles já conseguiram fazer mais de 300 alterações no DNA. É muita coisa. Parece que a ciência está cada vez mais perto de realizar o que antes era impossível. Mas enquanto a Colossal investe na engenharia genética, outros projetos, tipo o Projeto Taurus e o Projeto Quagga, estão apostando na reprodução seletiva. É verdade. O Projeto Taurus quer trazer de volta o auroque, o ancestral do gado. Eles cruzam vacas que têm características parecidas com o auroque. Que legal. É um processo bem cuidadoso de seleção, cruzamento ao longo de gerações. E o Projeto Quagga, eles querem recriar a quagga, uma subespécie de zebra que já foi extinta. TC. Eles usam a zebra planície como base. Entendi. A ideia é reproduzir aquele padrão de listras da quagga através de cruzamentos seletivos. Fascinante como diferentes caminhos podem levar ao mesmo objetivo, né? Mas é importante lembrar que, apesar de todo esse entusiasmo, a desextinção ainda está engatinhando. É verdade. E por mais incríveis que esses projetos sejam, a gente precisa ter em mente os desafios. Os científicos, claro. Mas principalmente os éticos. Não é só trazer de volta animais do passado, Mas mesmo. é entender as consequências disso para o presente e para o futuro do nosso planeta. Exatamente. E é aí que a conversa fica ainda mais interessante. Mas, antes de mergulhar nesse debate, vamos dar uma pausa para respirar e já voltamos com a parte final da nossa imersão no mundo da desextinção. E voltamos para a última parte da nossa expedição no mundo da desextinção. Já vimos as promessas, os desafios, os projetos. Agora a gente encara a grande questão, e a ética, e a ecologia. Trazer de volta espécies extintas, o que isso significa. Aí o debate pega fogo, né? Mexer com a vida, com a morte, reverter a extinção. A gente fica pensando, qual é o nosso papel nesse planeta? Qual a nossa responsabilidade com o futuro? Sem dúvida. E o artigo do G1 traz várias opiniões sobre isso. O Piero Genovese, especialista em ecologia, levanta um ponto importante, e os patógenos. Vírus, bactérias que estavam adormecidos no DNA desses animais. Nossa, verdade. E se a gente trouxer de volta não só os animais, mas também doenças que já tinham sumido? Que perigo! É como abrir uma caixa de Pandora, né? E se esses patógenos se espalharem e se causarem uma nova pandemia, a gente precisa pensar bem nisso. E não é só a saúde, tem a questão dos recursos. Esses projetos custam milhões. Será que é justo gastar tanto dinheiro com a desextinção enquanto tem tanta espécie lutando para sobreviver hoje? É verdade. Não seria melhor investir na conservação do que a gente já tem? É um dilema, né? Moral, financeiro, onde a gente coloca os nossos esforços em reviver o passado ou proteger o presente.
E tem a adaptação, mesmo que a gente consiga, tipo, superar os desafios científicos, os éticos, aí ela tem que garantir que esses animais ressuscitados vão conseguir viver no mundo de hoje. Faz sentido. O habitat, o clima, as outras espécies, tudo mudou. O Joe Bennett, lembra? Lembro. Ele fala que o Ártico hoje, por exemplo, não tem nada a ver com o que era na época do mamute lanoso. Verdade. Será que o mamute ia se dar bem por lá? Boa pergunta. E a competição por comida, por espaço, com as espécies que já vivem nesses lugares, e o risco de desequilibrar tudo. Ah, muita coisa para pensar. Trazer de volta uma espécie é só encaixar uma peça num quebra-cabeça. É tipo, introduzir um novo elemento num sistema que é complexo, imprevisível. É verdade. E aí fica a questão. Qual é o objetivo da desextinção? É só curiosidade? Um jeito de consertar os erros do passado? Ou será que a gente está buscando soluções para os problemas de hoje? Nossa, que pergunta. Faz a gente pensar na nossa relação com a natureza, né? A gente tem o poder de destruir, mas também de criar. E agora a gente pode até reverter a extinção. Mas será que a gente deve? E sim, para quê? A desextinção é um tema complexo, né? Cheio de nuances. A gente precisa analisar com cuidado. Não tem resposta fácil, solução pronta. Não tem. A gente tem perguntas que nos desafiam a repensar nossa relação com o mundo, com o futuro do planeta. E aqui a gente encerra a nossa imersão no mundo da desextinção. É isso aí. Espero que essa viagem tenha te feito pensar, refletir e, quem sabe, mudar a sua visão sobre esse tema tão fascinante e polêmico. E, como sempre, a gente te convida a continuar explorando os mistérios da ciência e da natureza com a gente aqui no Deep Dive. Até a próxima!